A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe pastor virtual e nós vamos ver isso pela palavra do Senhor. Com o crescimento das redes sociais, se tornou muito mais fácil para nós pastores anunciarmos, ensinarmos a palavra do Senhor. Mas o ministério pastoral exige um conhecimento, uma relação entre as pessoas muito mais próxima. E por isso, uma pessoa pode exercer o evangelismo, até o ministério de mestre, de ensino, também de profeta, por meio das redes sociais. Mas pastorear somente com uma relação muito mais próxima. Devemos nos alegrar, agradecer a Deus pela vida daqueles que anunciam, aqueles que dedicam tempo para anunciar a mensagem da palavra pela internet, porque hoje o diabo, o mundo, tem se utilizado de muita gente para influenciar as pessoas, os jovens, os adolescentes, com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que é carnal e diabólico. Por isso devemos louvar a Deus por aqueles que se dedicam a ministrar a palavra pela internet. Mas não nos enganarmos por pensar que é possível sermos pastoreados ou pastorearmos apenas por uma tela, pelas redes sociais. Isso não é possível, porque o autor aos Hebreus diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então devemos obedecer e sermos submissos aos nossos guias. Nós não precisamos de um estudo mais profundo para entendermos que esses guias são líderes espirituais, são pastores que hão de prestar contas a Deus dessas vidas. Então devemos ser obedientes e submissos a essas pessoas. E aqui o autor está dizendo que esses líderes, esses pastores, velam pelas nossas almas. O que é velar? É ficar acordado, vigiando, protegendo alguém. Então, essa é a função, uma das funções do pastor: vigiar, cuidar, proteger, porque tem muitos lobos vorazes querendo apanhar as ovelhas do Senhor. Por isso, vejamos como é profundo, é muito sério o exercício do ministério pastoral. Também a Bíblia vai dizer assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ser hospitaleiro é hospedar com alegria, com prazer, é dar assistência a uma pessoa em uma necessidade. Então, o pastor, ele tem que estar pronto para atender uma ligação, um pedido de socorro de urgência. É aquele que cuida, que apacenta. E isso não é possível pela internet, não é possível por redes sociais. Porque também Paulo vai dizer para Timóteo e para Tito o seguinte: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, aquelas pessoas que querem permanecer no meio da igreja, no pecado, na carnalidade, e não sentem, não se arrependem por conta desses erros, devem ser repreendidas pelos seus pastores. É isso que Paulo está dizendo. E para Tito ele diz: repreende com toda autoridade.
E isso não é possível por meio da internet. O máximo que nós podemos é ensinar, exercer a função, o ministério de mestres, até de evangelistas e quem sabe de profetas, mas de pastor não é possível. O pastor tem essa autoridade dada por Deus de corrigir, de repreender as suas ovelhas, assim como de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de tirar as pragas que entram nos pelos, no couro das suas ovelhas. Então o pastor, ele tem essa responsabilidade de cuidar, de apacentar, de guiar o rebanho, de alimentar o rebanho. Paulo também precisou estabelecer pastores, anciãos, nas igrejas que ele começou, onde ele trabalhou. Como nós vimos aqui, Tito e Timóteo são alguns desses. Porque não é possível exercer esse ministério de forma distante. É necessário que haja uma proximidade. Pastor tem que conhecer suas ovelhas de perto. Existe muita gente honesta, bem intencionada, homens de Deus, é claro, que ensinam a palavra por meio das redes sociais. E isso é louvável. Nós temos que nos alegrar com isso, porque o diabo, o mundo, tem levantado muita gente para influenciar os nossos jovens, adolescentes, com coisas carnais, com o pecado, com a maldade. Então nós temos que sim nos alegrar pela vida daquelas pessoas que se propõem a ensinar a palavra pela internet, mas não podemos confundir as coisas. O ministério pastoral, ele é bem específico, ele requer um cuidado, uma atenção que somente pessoalmente nós podemos exercer. É claro que um pastor pode trabalhar com as suas ovelhas por meio do YouTube, por meio da internet, mas ele deve também ter um contato muito mais próximo, uma relação muito maior do que simplesmente vídeos que são postados. Aqui nós exercemos o ministério de ensino, o ministério profético. Nós também evangelizamos para ganhar almas, mas o ministério pastoral não é possível ser exercido desta maneira. Precisamos de pessoas, de líderes que estão prontos para nos aconselhar, nos auxiliar, nos corrigir, nos conduzir no caminho da palavra de Deus. E quando a igreja cresce muito e o pastor presidente não tem condições de dar auxílio a todos os seus membros, essas pessoas então deixam de ser pastoreadas? Não, porque esse pastor presidente, ele tem o compromisso, a responsabilidade de preparar pessoas, de ensinar as pessoas, aqueles que têm o chamado pastoral, para cumprirem essas funções dentro do seu ministério. Então, esse pastor presidente é responsável espiritualmente e também por doutrinar o rebanho. Por isso, ele continua sendo o pastor das suas ovelhas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.